Você ouve Rádio Repensar, operando nas ondas da internet em todo o espectro do planeta, propagando conteúdos de interesse público, científico e cultural, com qualidade digital para todos os recantos da Terra. Rádio Repensar, sempre do lado certo da história. Meus amigos, tudo bem, cara? Meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e minhas companheiras. O que significa isso? Significa que nós dividimos o pão. Daí a razão do companheira. A outra razão do companheiro da companheira é atribuído ao grande Che Guevara, quando ele dizia que, se você for capaz, com qualquer injustiça, em qualquer lugar do planeta, eu te considero companheiro. Então, essa é uma pequena introdução. Vale lembrar que essa parceria com a Rádio Repensar está dando muito o que repensar, porque a Rádio Repensar é uma fonte de conteúdos fundamentais para a independência do Brasil. Nós estamos num processo de independência, não é brincadeira, não. Os oligopólios, os oligarcas, esses fazendeiros que tomaram toda a terra dos povos originários, eles nunca descansaram. Como diz uma frase atribuída ao Brecht, se não me engano, ele fala que a cadela do fascismo ela nunca sai do cio. Isso é fundamental. E como a cadela do fascismo nunca sai do cio, essa transmissão ela ficou disponível a partir de segunda-feira, ela fica disponível e você acessa através do blog professor Ivan Luiz de Maricá.blogspot.com. Lá você tem um link e você acompanha as inclusões novas, as alterações, as exclusões, esse processo dinâmico. Ele começa sempre a partir de segunda-feira. Vai para o ar, fica lá disponível, todo o conteúdo fica disponível. Para quê? Para quando nós chegarmos na quinta-feira, na hora da transmissão, ninguém tem nenhuma surpresa, né? Ninguém tem nenhuma surpresa, porque já conhece o conteúdo, sabe o que ficou disponível, aí fica fácil. E essa transmissão de hoje, ela também tem um caráter muito especial nesse processo libertatório, né, de liberdade, que nós estamos agora transitando, e é o que eu falo. O presidente Lula ele está num processo civilizatório no Brasil que é algo assim fascinante. Como quando nós começamos a despertar o lado bom do brasileiro. E o lado que não presta, ele está indo para o seu devido lugar. Isso é, hoje, Papuda e a Colmeia. Então, lá, quem tem que estar lá, está indo todo mundo para lá. E está faltando muita gente ainda. Portanto, hoje, essa transmissão ela tem uma questão fundamental, que é
a tratativa do meio ambiente. E agora, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um quadro, um índice, para facilitar a leitura. Basta você clicar, destaque 1, você vai ver as nossas bases entrando em ação. No destaque 2, se possível, sempre vai ter uma poesia e tal. No destaque 3, que é o que nós dedicamos hoje, essa transmissão, basicamente é o destaque 3, onde nós vemos a tragédia no litoral paulista, tem um comentário sobre uma favela na Suíça e tem um dado fundamental, que é exatamente a bomba relógio da mineração que está se transformando o nosso estado de Minas Gerais. E agora eu vou chamar aqui os nossos companheiros para fazerem suas considerações iniciais e, em seguida, vamos passar a palavra para a grande surpresa que nós vamos ter com relação a uma ação popular que vai resgatar uma grande empresa brasileira. Mas isso vai ficar sob o comando do companheiro Leonardo Basto. Pela ordem da tela que está ali, primeiro veio o Leonardo Basto, depois veio o Bernardo Martins, pela ordem da tela. Façam aí as suas considerações iniciais. Obrigado, professor Ivan. 540 edições, né, do Notícias Petroleiras, né? Então, quase que não tem internet na época, né? 540 transmissões, edições, e sempre aí com a presença do nosso companheiro Bernardo, né, Martins. Eu digo companheiro de trabalho também, né, de batalha, né, no dia a dia ali no turno, como operador da refinaria de Manguinhos também. E o nosso companheiro Furtado, que ainda não entrou, mas ele está a caminho, né? Eu até brinco com ele, sabe como é que é velho, né? A gente chega depois, né, cara? Então, obrigado, Ivan, pela oportunidade mais uma vez. E essa galera que está nos assistindo, que vai assistir, que compartilhem, né? Deixem seu like, tá? E compartilhem, porque é muito importante. Obrigado, Ivan. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, Leonardo. E é isso aí, a gente que também quer saudar os nossos companheiros, as pessoas que foram alvo dessa transmissão. E estamos aí, mais uma quinta-feira para nós, mais uma edição. E com todo o gasto, toda a carga aí, para trazer informações aos nossos espectadores. E não deixe também de compartilhar essa transmissão com as pessoas, não deixe de dar o seu like, deixar seu comentário. Tudo é importante para nós, para a gente desenvolver um debate aqui saudável e democrático. Professor Ivan. Não, bacana, saudável e democrático. E que todos se dediquem como nós estamos nos dedicando, tá certo? Então, companheiro, o destaque do item 3 é fundamental. Além de nós pedirmos a inscrição no YouTube, da TV, Rádio Repensar, eu também peço a inscrição lá no YouTube, no canal Professor Ivan Luiz de Maricá. É fundamental isso aí. Mas antes de nós começarmos verdadeiramente essa transmissão, eu vou fazer aqui um destaque que eu acho que é fundamental. Comentei em off com o Leonardo, que nós temos uma abrangência internacional muito interessante. Mas antes dessa parceria com a TV e Rádio Repensar, o nosso quadro internacional ele ficava de uma maneira simplória até, ali do lado direito. E a minha internet está uma beleza. Eu vou dar aqui até um F5 agora, ver se ela vai colaborar um pouquinho. Vamos ver. Dava ali uma repercussão interessante no cenário internacional e tal. Aí hoje eu fui mostrar para o Leonardo como é que estava o nosso acesso a nível internacional. Eu fiquei pasmo, tomei até um susto,
porque deu um crescimento assim razoável. Olha, a minha internet não está apresentando, não estou entendendo muito bem essas coisas, não, mas, enfim, não está apresentando esse globinho ali, esse aplicativo que dá o nosso acesso internacional. Não apareceu, não apareceu. Então, já que não apareceu, vamos lá para o nosso quadro número 3, Leonardo. Esse quadro número 3 é sobre o destaque número 3 é sobre essas tragédias. Mas antes de entrar na tragédia, é fundamental que todos tenham consciência que está tramitando uma ação popular contra a privatização da Vale do Rio Doce. Privatização não, jogaram na privada. Tá? Que aí, para mascarar, eles falam que é desestatização, mas é jogar na privada. E foi movida uma ação popular, que já corre aí, já demanda aí um bom tempo, né, na primeira região, no tribunal de origem, é o Tribunal Regional Federal da primeira região. Estamos falando do Rio de Janeiro. E foi movida, a instituição foi o Sindipetro RJ. Mas os titulares lá dessa ação, um deles está aqui conosco, que é o Leonardo Basto. Então, Leonardo, antes de nós entrarmos direto no destaque número 3, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva dessa ação e para que todo o Brasil saiba, o Brasil e o mundo saiba, o desrespeito, o quanto que eles rasgaram a Constituição brasileira e continuam tentando rasgar ainda. Mas ao retornarmos ao poder, nós estamos vendo que isso vai ficar muito difícil para eles. Então, Leonardo, eu gostaria que você fizesse uma introdução, fizesse uma retrospectiva, claro, não vai poder fazer geral, mas uma retrospectiva razoável dessa ação popular que nós hoje já fizemos até um contato hoje com um dos nossos advogados do Sindipetro RJ. Leonardo, então, com você aí a palavra. Está sem som. Está fechado o microfone. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado por colocar aqui em tela cheia. Obrigado, professor Ivan. Então, fazendo a retrospectiva a respeito da ação movida pelo Sindipetro RJ em 96 contra a privatização da Vale do Rio Doce. Primeiro, eu quero fazer uma leve introdução. Na época, eu era membro da comissão tripartite, né, governo, trabalhadores, né, e empresas, da Comissão do Benzeno, Nacional do Benzeno, do Indicador Biológico do Benzeno na época. Vocês vão entender por quê, lá na frente, o que tem a ver a Comissão Nacional do Benzeno com o Vale do Rio Doce. Vocês vão entender. O FHC ficou incomodado, né? O Fernando Henrique ficou incomodado na época. Então, nós saímos de uma reunião num sábado e estávamos muito infelizes por causa das tentativas, né, de barrar a venda da Vale do Rio Doce, o leilão, na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, ali na Praça 15. O que aconteceu? Saímos da reunião, o FHC tinha colocado 550 advogados pelo país para caçar todas as liminares, né? E estava caçando tudo. Aí nós saímos da reunião, estava conversando, nós diretores, alguns diretores do Sindipetro RJ, e aí chegou dois advogados, o Mário Sérgio, doutor Mário Sérgio, doutor Normando, o Normando Rodrigues. Mário Sérgio hoje é desembargador, né? Não pode mais advogar. E aí eles falaram o seguinte: olha, nós temos aqui uma ideia, né? Temos uma ideia aqui para barrar a venda da Vale do Rio Doce. Eu falei, vem cá, vocês acham que vocês vão conseguir? O FHC botou 550
150 advogados. Não, nós temos uma prerrogativa aqui. Né? Como advogado do sindicato, nós vamos entrar com a ação, foi doutor Normando Rodrigues, Mário Sérgio e doutora Salete. Hã? Salete, filha do saudoso Astibaldo Cruz, né? Foi fundador do Sindicato, né? Astibaldo Cruz trabalhou comigo por pouco tempo, logo depois ele faleceu, né? Laboratorista, técnico de operação. Então, os três chegaram e falaram assim, olha, o nosso argumento é o seguinte, como a Vale do Rio Doce, né, estava sendo privatizada pelo BNDES, pelo Poder Executivo, né, FHC, através do BNDES, estava privatizando as minas de minerais radioativos, urânio e tório. E em Minas Gerais tem muito urânio e muito tório. Mas a maior parte das jazidas estão no norte do país. Então, são elementos radioativos. E os elementos radioativos, o tório é a maior reserva de tório do mundo está no Brasil, e a segunda maior de urânio no Brasil. Então, esses elementos radioativos têm lei específica. Tem que passar pelo Congresso, não pode ser pelo Executivo. Aí eles fizeram a liminar, apresentaram no primeiro Tribunal de Justiça, né, Federal do TRF do Rio de Janeiro, e o juiz, na hora, mandou eliminar, barrando a venda da Vale do Rio Doce por 14 dias. Né? E o FHC ficou louco. Agora, onde é que entra a comissão do benzeno? O Roberto Odilon Horta, um dos diretores, que era da Comissão Nacional do Benzeno, falou assim, Leonardo, o seu nome é o nome mais falado nas reuniões com o FHC. Eu falei, mas por quê? Porque você está na ação que está barrando a venda da Vale do Rio Doce. Aí nós fizemos no seminário do benzeno em São Paulo, estava o ministro do Trabalho, do FHC. Ele chegou e falou assim, o presidente chegou num café e reclamando que tem um tal de Leonardo da Comissão Nacional do Benzeno que está barrando a venda da Vale. Né? Foi hilário, né, cara? Hilário, o FHC preocupado comigo, né, cara? Então, o que aconteceu? Como é que eles derrubaram a ação? Ela foi vendida, né? Foi leiloada, dada. O valor que nós foi doada. Doada. R$1 trilhão, ô Ivan. R$1 trilhão, ela foi vendida por 3,6 bi. Menos de 4 bi. 3,5 bilhões de reais. O que significa que alguém embolsou 900 e poucos bilhões. Onde é que está esse dinheiro? A maior mineradora do mundo. E ele, como o Ivan vai explicar, estava sendo doado o subsolo brasileiro. Cara, isso é ridículo, é espantoso. Então, o argumento dos juízes, dos advogados do FHC, do BNDES, do governo federal, foi o seguinte, as maiores jazidas estão no norte, então não pode tramitar no Rio de Janeiro. Aí, o que o juiz fez? Caçou a liminar e mandou tudo para o sul do Pará, Marabá. Então, ela começou a tramitar no norte. E aí, essas ações aí, são várias ações que eles juntaram tudo, e a nossa foi a ação piloto, e nós ganhamos lá no Pará, eles recorreram, foi para Belém, recorreram e foi para o STJ. Né? Depois o professor Ivan vai postar aí. E nós perdemos agora em 2021, o Ivan. Então, nosso pedido é para devolução da Vale do Rio Doce para o povo brasileiro. Devolver para a União. O valor da ação é de R$1 trilhão. E nós vamos retomar agora, porque agora é o momento do resgate da cidadania brasileira. Né? E quando nós falamos de cidadania, nós estamos falando no sentido mais lato possível. Maria Lopes está dando boa tarde aí. Valeu. Boa tarde. Ivan, me permite? O Bernardo não conseguiu conectar. Bernardo, ele está nos escutando. Agora sim. Bernardo, você tem internet fraca. Experimenta dados móveis. Desculpe, professor Ivan, vai lá. Não, então, o momento agora é muito oportuno. Muito oportuno porque o ônibus para Papuda e Pacomé está cada vez mais cheio. Está transitando muito rápido. E
nós temos certeza que ele vai voltar à época do FHC e vai ter que papar muito mais gente. Vai papar muito mais gente do que eles estão imaginando. Leonardo, essa luta que nós estamos resgatando hoje em relação à Vale do Rio Doce, porque eles são tão maléficos, eles são tão cruéis com o povo brasileiro, que eles tentaram descaracterizar a Companhia Vale do Rio Doce. O que eles fizeram? Tiraram o Rio Doce do nome. Mas, ainda não satisfeitos, nem tirar do nome, eles tentaram matar o Rio Doce. Então, nós estamos vendo o seguinte, essas tragédias vinculadas à Vale deles, se fosse a Vale do Rio Doce nossa, não teriam acontecido. Eu posso afirmar isso ou não, Leonardo? Olha, eu acho que pode. Está aí nos bastidores nos acompanhando, assistente social, Jane Ferreira, que é daquela região ali de Birité, né, conhece muito bem ali Contagem, aquela região toda ali, BH. E ela pode relatar, por exemplo, que ela fez algumas filmagens, né? Vocês vão verificar aqui, o Ivan. Eu vou colocar aqui no ar as filmagens que ela fez. Por exemplo, vocês vão ver. A mina, por exemplo, lá que vai ser filmada, a mina da Vale do Rio Doce, onde eles estão explorando a Serra do Curral. É uma área de preservação ambiental. O Ivan está falando sobre isso. Isso, exato. O Ivan então, vou botar no quadro aqui, vou botar aqui na tela. Já isso. que tu foi falar direto. Aí, então, Ivan, hoje nós estamos lutando pela TV Repensar, pela ONG Tongui, lutando pelos indígenas que foram atingidos pelo rompimento da barragem, né? Lá a barragem do Curral, né? Da Serra do Curral, não, como é que é o Jane? Por favor, Jane, dá um help. Ô, Jane. Ela fala da região lá de Sarzedo, que tem a mineração. E olha só, cara, olha a maldade dos caras. Colocaram moradores e também escola. Olha só, cara, colocaram moradores e escola na rota da lama da barragem. Caso haja um rompimento, o alvo é o quê? Escolas, de imediato, escolas e moradores. São covardes, cara, assassinos, genocidas. Isso. Ivan, eu queria que a Jane, Jane, para você participar, Jane, para você comentar, vou botar o vídeo na tela, Jane. Alô, Jane. Ela colaborou com os dados, ela falou que não queria... Não, eu vou colocar no ar. Posso colocar no ar o vídeo, Ivan? Sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Ela filmou hoje isso, parece, né? Aquela ao fundo lá é a Serra do Curral. Eu queria que ela estivesse aí para comentar. Não, ela fala que existem também sirenes, cara. E no caso de rompimento, já existem as rotas de fuga. Aí ela fala, cara, que onde... essa serra que circunda todo esse pedacinho aí que já tem a população, embaixo é a Serra do Rola Moça. É o cartão de visita de Belo Horizonte. Aí a gente vem para cá, é a serra que circunda a região metropolitana de Belo Horizonte.
Aí já é a Serra do Rola Moça aqui, região de Ibirité, que está para ser tombado também como patrimônio da humanidade, essa serra. Todas alvo da especulação minerária. Esta serra, aonde a gente está vendo esse pontinho da Serra Laranja, já é os efeitos da mineração. Já onde houve a exploração do minério. Ali é a região de Sarzedo. O pior é que onde que são retirados o minério, não nasce mais nada. Compromete o solo, a água, extrai materiais radioativos nessa região, contaminando as nascentes, as águas. Essa região que eu estou aqui, conhecida como Médio Paraupeba. Se a gente andar um pouquinho para lá agora, que não vai ver, é até a gente chegar na serra onde aconteceu o acidente de Brumadinho, que aqui é a região metropolitana de Belo Horizonte, mas aqui onde eu estou é o Médio Paraupeba. E é interessante que pode-se observar que onde tem a mineração, nessas regiões, existem casas próximas. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas por que eles construíram casas nessa região? Não, é a mineração que chegou depois. A população já havia, vivia nesse local. A mineração chegou causando os impactos, a depredação ambiental. Essa região é a região de Sarzedo. Aqui a gente pega uma parte da população, mas lá perto da serra tem vários. Ivan, eu vou tirar aqui da tela. Você viu ali? Você viu a imagem, né? Aonde está minerando? Está em amarelo, está em laranja, é terra. Não tem planta mais. Então, aí é que está. Aí é que está. Você vê uma filmagem, sem edição, você vê um impacto. Olha só, cara, nós aqui não temos nenhuma intenção de atrapalhar a vida de ninguém. Quer fazer a mineração? Tá bom, você vai fazer a mineração, mas vai fazer seguindo uma diretriz, seguindo uma norma. E não vai poder se desviar 1 milímetro do que já foi estabelecido. É assim que eles agem no exterior, cara. No exterior, os caras são enquadrados e seguem direitinho ali, porque as multas são pesadíssimas. Pesadíssimas. Eu vi um país aí onde até buzinar o carro na rua desnecessariamente dá multa pesada. Aí ninguém faz. Aí eles falam assim, no Japão eles são disciplinados e obedecem. Obedecem porque as multas lá são pesadíssimas. Entendeu? Então, isso é um condicionamento da natureza desumana. Eu não gosto de falar natureza humana, não. Essa é a natureza desumana, cara, que só chega para destruir. Por quê? Porque eles estão vinculados tanto à mídia quanto ao parlamento. Na medida em que eles se vinculam à mídia e ao parlamento, aí fica fácil fazer qualquer barbaridade, entendeu? A própria Jeane, ela comenta também que lá existem sirenes. Existem sirenes, caso haja rompimento. A sirene existe. Agora, existe um planejamento? Existe alguma coisa que possa impedir esse rompimento? Existe algum trabalho preventivo em função do possível? Não, tem sirene. Porra, meu irmão.
a sirene é acionada quando está havendo rompimento, cara. Para que serve sirene? Ivan, você me permite? Pela NR5, né, a norma regulamentadora número 5 da CIPA, nós temos que ter um mapa de risco, e um mapa de risco tem que ter rota de fuga. Nem isso tem. Nós temos que ter centro de reunião, temos que ter um montão de coisa, cara, como se fosse uma guerra, sabe? E para um determinado local mais alto, um local livre de... Não, tem que ter um treinamento. Não tem, cara, não tem. Mas, você imagina o caso do Zóia. Romper já era, o Ivan. Você pega aí no YouTube. Você pega o YouTube, por exemplo, cara, e dá uma pesquisada na Suíça. Cara, você não pode fazer barulho. O teu cachorro não pode latir, cara. Você não pode fazer xixi à noite. Se você der descarga à noite, tu vai pagar multa pesada, cara. Então, tu não pode falar alto na rua, vai pagar multa. Cara, por que não vão para lá, então? Por que os patriotas não vão para lá e quebra tudo, cara, contra isso? Vai lá, porra, vai lá para tu ver o que vai se acontecer. Então, o Estado, quer falar, Bernardo, só para concluir, o Estado forte não significa Estado opressor. O Estado forte é o Estado que faz cumprir as leis. Somente isso. Quando o cara entra lá no Congresso, no Senado e quebra tudo, cara, quando ele faz isso, ele tinha que ter consciência que ele está num país onde as leis funcionam. Eles foram lá para derrubar todas as leis e para criar um novo Luís XIV, que seria o B14, tá certo? Quem era o Luís XIV? Era o famoso Rei Sol, lá na França. E com a queda da Bastilha, ele tomou o rumo que o B14 aqui também vai tomar. Fala, Bernardo. Professor e Leonardo, o que me preocupa bastante é que a gente aprende no primário que a água sempre flui do maior potencial para o menor. Você vê que ali é uma área, num plano elevado da topografia local, e ali está havendo atividade mineradora, né? Então, quer dizer, a água que vem da chuva, e todo o solo é poroso, vai acabar fluindo para as comunidades que estão na parte baixa daquela região. E isso também é preocupante, né? A contaminação do solo. Porque a água procura sempre a cota zero. A cota zero seria o mar, entendeu? Então, é um fenômeno natural. A pressão da água faz ela subir, ela vai criar lagos lá em cima do morro. A gente não sabe como é que pode ter esse lago aqui tão bonito em cima do morro, né? É a pressão, a água sobe, depois ela vai voltar para a gente. O ciclo da água, pode falar, Leonardo? O ciclo da água é um ciclo maravilhoso, maravilhoso. Quando ela volta irrigando as florestas, né? Ela volta irrigando as cachoeiras. Tudo isso é um fenômeno natural. Mas isso, para os desumanos, para os anticristos, para aqueles que só conseguem visualizar cifra, para eles só existe dinheiro. O resto, nada existe, só existe dinheiro. Fala, Leonardo. Ditado popular, né? Fogo de morro acima, água de morro abaixo, e cabeça de juiz, e bunda de neném, cara, ninguém sabe o que pode acontecer. Água de morro abaixo. A gente até sabe, cara, a gente sabe por quê. Existe uma maldição chamada mercado, né? E essa maldição chamada mercado congrega nele tudo que há de pior para a humanidade. Tudo que há de pior para a humanidade está travestido hoje no mercado. Então, você vê, se não fizer mineração, o mercado vai tremer. Se não fizer a mineração, o mercado vai avaliar que está acontecendo insegurança jurídica. Eles criam assim umas terminologias, entendeu?
para enganar o otário. E agora, ainda bem que tem internet, cara. Se não tivesse internet, nós não teríamos a menor noção do que está acontecendo em Minas Gerais. Fala, Leonardo. Eu entrei com ação esses dias daí, logo após o desastre lá em São Sebastião, que morreram 66 pessoas só em São Sebastião. Né? Das 69 até agora comprovadas, 66 em São Sebastião, né? Lá em São Paulo, no litoral norte. Eu entrei com ação contra esse desastre, né? Responsabilizando o governo estadual de São Paulo e o governo municipal. Há 13 anos, né, que o governo de São Paulo não repassa verbas federais para lá. No máximo, repassou 2,1 milhões, que foi para outro município, né, da região, né, eu acho que até do litoral sul, agora eu não me lembro agora. No litoral norte, que no caso de São Sebastião, 0. E aí é o seguinte, mais grave ainda, muito mais grave, né? Então, botei na ação várias coisas. Está tramitando lá em São Paulo, na Procuradoria Regional lá de São Paulo, né? Eu entrei pelo MPF. Né? Qual é a minha denúncia? Primeiro, o prefeito lançou uma nota, a prefeitura lançou uma nota, afirmando que não construiu casas populares porque empresários não deixaram. Primeiro, eu estou pedindo para eles informarem quem são os empresários, né? Que acabou destruindo, por causa do temporal, né, a São Sebastião. Quem são os empresários que impediu? Né? E em 2017. Quais são os empresários que impediram? Né? Eu estou exigindo que a prefeitura indique. Ela tem que informar. Né? Segundo, 48 horas antes do acidente, o governo federal, através do CEMEMBRA, acho que é CEMEMBRA, é um comitê nacional de desastre, né? De comunicação de desastre. 48 horas antes, avisou o governo paulista e o governo municipal. Eles não fizeram nada. Eles não tomaram providência, o Ivan, para impedir a tragédia. Né? Então, não fizeram porque não quiseram. Né? Como é que é? Filo porque não quilo. Né? Não filo porque não quilo. Então, eles têm que ser responsabilizados, investigados e responsabilizados. E isso está tramitando lá em São Paulo pelo MPS. Não, a pergunta que não quer calar, é o seguinte: tragédias como a do litoral norte de São Paulo poderiam ser evitadas? Essa é a grande questão. Aí nós estamos vendo aqui nessa matéria que está na tela que, obviamente, principalmente com essa mudança climática que está em curso, nós não temos como evitar, né, determinados impactos, determinadas catástrofes, não temos como evitar. Teríamos como evitar se não chegássemos até o ponto, se eles não chegássemos não, porque nós não temos culpa nenhuma disso, nós lutamos contra essa barbaridade. Se eles não tivessem chegado ao ponto que eles chegaram, de quase irreversível. O Antônio Nobre, que nós apresentamos vários trabalhos dele aqui na nossa transmissão, ele falava, está chegando no momento de irreversibilidade, não vai ser reversível mais, acabou. Então, acontece o seguinte, na nossa transmissão passada, até o Bernardo comentou, que nós não podemos acusar ninguém, podemos sim, tem culpa, tem culpado, e nós acusamos os irresponsáveis, os governantes irresponsáveis que, para não desvalorizar a casa, as mansões, os sítios dos ricos, o que eles fizeram? O prefeito tentou construir casas populares num determinado local, e aí os ricos se reuniram e falaram, não pode construir aqui. O pobre não pode ficar muito perto da gente, porque desvaloriza os nossos imóveis. Também não pode ficar muito longe, porque senão vai demorar muito para colocar nosso café à mesa, né? Colocar nosso almoço. Os nossos servos não podem ficar muito perto para não desvalorizar
o nosso imóvel, nem muito longe para não ter que demorar muito para nos servir. Então, culpados são eles, culpados são os governantes irresponsáveis, realmente. Porque teve 640 milímetros, podia ter 1.000 milímetros, 2.000 milímetros, não interessa. O que interessa é ter um planejamento, já que eles sabem que a área é a área de risco, é a área de movimento de massa, todo mundo sabe que é, porque tem aquela bacia sedimentar, todo mundo sabe. Tem o morro cede, né, sedimento, cria uma bacia sedimentar e começa a subir um outro morro, e assim vai por milhões de anos. Eram milhões de anos. Agora são alguns anos para nós termos o resultado. Aí eles desculpam. Não, porque o mês de fevereiro inteiro teria que ter 225 milímetros, o mês de fevereiro inteiro. E em 24 horas tem 640. E daí? E daí? Ele não sabe o que está acontecendo, os impactos ambientais. Aí vem a pergunta, e os fundos destinados pelos governos são suficientes ou não? Para onde é que vai esse dinheiro? Como Petrópolis aqui, dos 100% da verba foi para Petrópolis, só aplicaram 40%. E os 60%, para onde foram os 60%? Então, essas tragédias todas hoje têm responsáveis, sim, têm culpados, sim, que são os governantes. E no caso dessa região de São Paulo, você vê a tragédia da chuva lá em São Paulo, ela teve estragos dependendo do CEP. Dependendo do CEP, foi o impacto maior ou menor. O CEP dos ricos teve menor impacto. Aí, como teve menor impacto, o cara vai e aluga helicóptero por 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil, interessa, pega lá ele de helicóptero e volta lá para o centro. E os outros, pô? E os outros como é que ficam? Então, quem manda é o CEP. O CEP é que manda. E aí, tem um outro ponto que está aí disponível também, para quem quiser ler depois, onde fala que chuva mostram que os governos matam. Os governos matam. Está lá na matéria do dia 23 de fevereiro de 2023 do UOL, mostrando que os governantes são culpados, sim. Está aí a matéria, para quem quiser ver, é só acessar lá o nosso blog, que vocês vão ver que os governantes são culpados, sim. Eu tenho que fazer aqui uma coisa aqui que o Leonardo me ensinou, que eu não fiz aqui agora. Eu tenho que fazer. Eu quero compartilhar esse vídeo, mas aí tem que mexer lá no som e tal, e eu esqueci. Aconteceu o erro, não faz mal. Quem quiser ver depois, acessa através do blog professor Ivan Luiz de Maricá.blogspot.com. Esses vídeos, esses conteúdos, todos estão disponíveis desde segunda-feira. Tem um outro ponto ainda no litoral paulista, onde confira as principais ações do governo federal diante do estado de calamidade no litoral norte de São Paulo. Aí tem uma matéria também fantástica do Eduardo Moreira, onde ele fala que pobre só serve para servir. Pobre só serve para servir. Então, esse item, esse ponto 3 que nós estamos dando prioridade, aqui tem um comentário sobre a favela na Suíça, nós estamos dando comentário, ele teve uma prioridade hoje com relação ao estado bomba. Minas Gerais se transformou no estado bomba. Então, tem mais imagens que a nossa produção selecionou, que são imagens assustadoras, Leonardo. Por exemplo, essa imagem que está aí. A mineradora faz o quê, Leonardo, com essa imagem que está aí? O que a mineradora faz? O que ela faz? Olha só. Fundamentalmente... Consegue ler? Consegue ler o que está ali? Não consigo ler. Não. Olha só, a mineradora usa a tática do terror. A mineradora usa a tática do terror para destruir o Parque da Serra do Rola Moça. Matéria do Jornalista Livre. Olha lá como é que está. O que nós estamos falando aqui. Olha a montanha
o que é que eles estão fazendo com a mineração criminosa. Olha aqui, ó, ali em cima. Não sei se dá para ampliar, vamos ver se dá para ampliar isso aqui. Se der, vamos ver. Não. Tá bom assim. Então, aqui são outras imagens, cara. Outras imagens que nós tivemos acesso pela nossa colaboradora aí, fantástica, onde ela mostra, cara, a farra de mineradora no Parque do Rola Moça. Olha aqui, ó, a farra. Aqui está a exploração. Essa segunda imagem aqui é uma exploração de minério no Parque da Rola Moça e da baleia, né, que pode deixar BH sem água. É isso que eles estão fazendo. Pode deixar BH sem água potável. Sem água potável. Aí você vê, a Justiça Federal caça liminar que permitia atividades de mineradoras de barragem do Serra da Rola Moça, na Grande BH. Essa terceira imagem aqui. Essa quarta imagem, cara, é assustadora, que mostra aqui o rompimento de barragem em Minas Gerais, que deixou 200 desaparecidos. Essa quarta imagem aqui, ó, é a segunda carreira. Aqui já é Brumadinho. Lá, ela bota aqui MGB, a mineradora deve ser, né? MGB está proibida de operar em Casa Branca. MPF aqui do lado. MPF pede suspensão de atividade mineradora no Rola Moça. Aí, tudo com fonte. Né? Aqui embaixo, ambientalistas, aí eles chamam de chatologia, não, chato ecológico, ecochato, entendeu? Ambientalista, eles eram contra o licenciamento da barragem que se rompeu em Brumadinho. Os ambientalistas, os ecochatos, eles eram contra... Eu fico até arrepiado, cara, me dá tanta bronca. Fico até arrepiado. Os ambientalistas eram contra o licenciamento da barragem que se rompeu em Brumadinho. Então, para você ver como os governantes são coniventes com os como é que fala? Criminosos, entendeu? Nesse outro vídeo aqui, que tá essa imagem preta, escura, mineradora quer retomar a atividade do Rola Moça. Pode falar. Posso colocar na tela em um vídeo, uma reportagem lá de Minas Gerais sobre isso? Com toda certeza. Então, vamos lá. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Agenda séria sobre os perigos que ameaçam que desde a exploração nas minhas áreas obrigatórios por lei, prazos determinados podem levar décadas. Veja agora na reportagem da Larissa Carvalho, do Bruno Latoia e do Eulim Ferreira. A caminhada pelas trilhas da Serra do Curral, em Belo Horizonte, tão cheias de verde, pode acabar de um jeito decepcionante. Quem chega à crista da serra encontra do outro lado, em Nova Lima, uma paisagem devastada. Depois que elas arrancaram de 13 milhões de toneladas de minério, ficou para trás uma área de mais de 400 hectares para ser recuperada. Só a cava, segundo a Vale, em 126 metros de profundidade, de onde sai água, buraco, chuva, mas também do lençol freático, aquela reserva de água tão importante que, diante de tanta escavação, acabou subindo mais profundas do solo. Você está vendo esse lago? Era um pedaço de montanha que unia tudo isso, era a crista da serra. Então, o que eles fazem? Eles começam a comer a crista da serra e vão no buraco, acabou o topo da serra. A mina de Águas Claras foi explorada por 30 anos. Era da MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, comprada pela Vale. Este especialista em geografia e pesquisador do
Instituto Federal gerar como a mineração pode impactar as nascentes. Para você acessar a jazida, é necessário fazer um isolamento dessa área, baixando o lençol freático, que a jazida seja acessada. Nascentes que estão no... Um perigo também para moradores, na visão da conselheira do Instituto dos Arquitetos do Brasil. A mina encerrou, a Vale tem que fazer a gestão da barragem. É necessário que a mineradora, no decorrer dos próximos anos, e hoje, no atual momento, grande parte das falinhas na sede estão impactadas pela presença dessa barragem. A Vale não quis gravar entrevista. Sobre a barragem de rejeitos na mina de Águas Claras, afirmou que ela está em nível 1, o que significa menor risco de rompimento, sem a necessidade de retirada dos moradores. Mas não revelou o que pretende fazer com a cava e nem como vai recuperar a área. Uma outra barragem no empreendimento foi descaracterizada e o local reflorestado. Do bairro vê a Serra do Curral sem um pedaço. Esses dois dentes não existiam. A silhueta era perfil da o que é proibido. O médico é vizinho da mina Corumí, da são uma das mais uma área estada, equivalente a quase 70 campos de futebol. E essa cratera, de 50 metros de profundidade. Em 3 adoras, acordo com o Ministério Público, com o IEFA, que é o Instituto de Patrimônio daqui de Minas, e com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, se comprometendo a revegetar a área, retirar o minério, corrigir erosões. Mas, para isso, alegou que precisaria extrair daqui mais 4 milhões de toneladas de minério. O acordo, na opinião de ambientalistas e também do Ministério Público, teve um resultado desastroso. Ela minerou mais do que o ajustado no termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público e não cumpriu o que deveria cumprir, ou seja, minerar apenas com o intuito de recompor a área. Ela não recompôs a área, utilizou dos recursos adquiridos em benefício próprio. A Empabra admitiu que desde 2012 vendeu aproximadamente 8 milhões de toneladas de minério da Serra, mas afirmou que foi tudo autorizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Só que em 2020 determinou a suspensão das atividades da Empabra. Depois deu autorização para que a empresa vendesse pilhas de minério já processado. Este auto de fiscalização do fim do ano passado, a que tivemos acesso, mostra que no pátio da empresa, escavadeiras abasteciam caminhões com material retirado fora da área autorizada pela SEMAD. A mineradora foi autuada. Para investigar a Empabra e os estragos na serra, a Câmara Municipal abriu uma CPI. O relatório final pediu a suspensão das atividades e o bloqueio judicial dos bens da empresa e dos sócios para garantir o pagamento de acertos trabalhistas e dos danos ambientais. É revoltante a gente imaginar que esse dano ambiental é persistente. Transporte, a gente polui urbanamente muito. A gente precisava proteger melhor o entorno da cidade adequada à vida. A Empabra não teve bens bloqueados. A empresa recorre da autuação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e garante que não faz extração de minério na mina e a atividade foi suspensa em 2018. A empresa espera aprovar um plano de recuperação da área. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que para minerar com o objetivo de recuperar o ambiente, a Empabra precisa conseguir licenciamento ambiental, o que tem se mostrado inviável. A SEMAD afirmou que até que a situação se resolva ou que a Justiça determine o encerramento definitivo da atividade, o empreendedor tem a obrigação de controlar os danos ambientais. Em relação à mina de Águas Claras, a SEMAD informou que existe um plano de recuperação aprovado e que a Vale hoje está trabalhando apenas na estabilização das estruturas. A mineradora informou que prevê investir R$500 milhões na recuperação do meio ambiente na região nos
próximos anos. O governo afirmou que se as mineradoras devem apresentar à sociedade a devida compensação pelos seus eventuais atos. É, isso aí. Então... Na reportagem de Amora, que a Serra do Curral está se investigando de mineração assusta os ambientais. Então, Leonardo, o que a gente conclui? É muito simples. A conclusão é que falta responsabilidade. Só isso. E que os nossos governantes são irresponsáveis, que o nosso Poder Judiciário é irresponsável, que o nosso Ministério Público é irresponsável, todo mundo é irresponsável ou conivente. Se o cara vai fazer uma mineração, ele tem que ter a responsabilidade de recompor o espaço que ele está explorando economicamente. Isso pensando na comunidade, tá certo? O detalhe importante agora, Bernardo e Leonardo, é o seguinte: nós vamos chegar a 1 hora de transmissão, que a ideia é nós limitarmos até 1 hora. Então, vamos colocar aqui na tela esse quadro aqui, só um minutinho, para informar para as pessoas o seguinte: essa transmissão ela está nesse quadro com os links. Quem desejar aprofundar por que a base está em ação, ouvir uma poesia ali que é importante, as tragédias que nós priorizamos hoje, né? Tem até um Carnaval 2023, tem uma consequência ali do Carnaval, tem a vitória da Escola de Samba, Grêmio Recreativo de Escola de Samba aqui de Maricá, nós saímos vitoriosos, está certo, o Carnaval. Tem aqui um quadro que fala do agro-engano ou lê do engano. É agro-engano ou é um lê do engano? Tem aqui um momento de saúde também muito legal. Tem uma parte dedicada à economia. Aqui tem o destaque 8, que fala da esquerda do governo. Vários países de esquerda que são um sucesso, né? No destaque 9 está lá, dedicado aí à extrema-direita católica, inclusive. A Ucrânia, Rússia e a OTAN. Ninguém fala da OTAN. A OTAN está cercando a Rússia, a OTAN está cercando a Rússia e ninguém fala nisso. O que a Rússia faz? Vou me defender. Está se defendendo do modo dela. Mas o culpado dessa guerra, desse conflito que está acontecendo lá, o culpado são os americanos, através da OTAN. Eles é que são os culpados. Ponto. Tenho dito. No destaque 9, são as notícias da Secretaria das Empresas Privadas do Sindicato RJ, né? Que nós agora acabamos de receber, de confirmar, no dia 7, nós teremos uma reunião com Manguinhos, viu aí, Manguinhos? Dia 7, às 15 horas, nós teremos uma reunião com Manguinho para retomarmos as tratativas com relação ao acordo coletivo. Por que isso? Porque ficou pendente o registro no MTE do acordo coletivo. Agora que já foi sanado esse problema, então nós vamos retomar as negociações dia 7 às 15 horas com Manguinhos. O destaque 12 são os nossos homenageados, também do dia 24 de fevereiro até o dia 2 de março, até hoje. E no destaque 3, está desmistificando aí uma bobagem que se fala. Essa aqui é a nossa programação de hoje e, semanalmente, nós vamos priorizar um quadro para nós debatermos aqui e conversarmos sobre ele. Então, esperar o Leonardo voltar aí. Leonardo saiu? Saiu, né? Para que nós façamos, caso seja do interesse de vocês, fazer algum outro comentário, trazer algum tema aí, fiquem à vontade, mas, da minha parte, eu já estaria até me despedindo. Então, vamos ouvir aí Bernardo e Leonardo, ver se vocês têm algo aí a acrescentar.
Se vocês não tiverem nada para acrescentar, nós podemos encerrar, então. Eu estou esperando vocês se manifestarem. Viu, Bernardo? Tem algo a acrescentar? Professor, só naquele vídeo que o Leonardo estava apresentando para nós aí, e o interessante é que naquela reportagem, a empresa encerrou a atividade em 2018, e agora que vai ter um plano de recuperação da área devastada. Olha que absurdo. Brincadeira. É mau gosto, né, cara? Ele não vai apresentar nada. Entendeu? Eles assumiram com o lucro e acabou. Vai ficar o dano para a população que mora naquela região. É verdade. É verdade. É isso mesmo. Infelizmente, assim, por falta de compromisso das nossas instituições democráticas. Leonardo? Não, essa é uma realidade, professor Ivan. Nós temos aí para discutir que nós temos agora um novo governo. Então, tem que ter uma outra visão do progresso sustentável e do debate com relação à preservação ambiental e o planejamento das cidades. Porque, do jeito que está, cara, a gente vai acabar... A gente não vai ter mais ambiente saudável no nosso país. É verdade. Falta de vergonha na cara desses ladrões aí, assassinos do nosso povo. Eu queria ver o Leonardo aí para a conclusão dele também, para nós podermos fazer nosso encerramento. Leonardo, cadê você? Vai que o Léo está na área, porque eu estou com um problema terrível aqui de internet. Não, aqui também está terrível. Eles querem cercear o nosso direito de fala. Então, Bernardo, vamos nos despedindo aqui e quando o Leonardo voltar, já saímos do ar, já acabou, tá certo? Ele deve estar ocupado lá. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Compartilhem a live, dê like, isso é muito importante que vocês compartilhem, discutam sobre esse assunto, principalmente que está acontecendo aqui em Minas Gerais, e provavelmente eles virão semana que vem para falar sobre a situação da mineração da Samarco, que nós temos novidades e coisas graves, e nós precisamos trazer à tona, e eles vão vir para comunicar e colocar a sociedade a par do que está acontecendo, da gravidade da questão do rompimento da barragem de Bento Rodrigues, que destruiu o município inteiro, dizimou pessoas, aniquilou a cidade, matou o Rio Doce e até hoje estão com dificuldades de indenização. Então, a situação é grave e provavelmente semana que vem eles virão trazendo esta notícia. Aí eu agradeço a todos e todes e compartilhe e nos acompanhe, porque isso é muito importante. Maravilha. O Ismael também fez um comentário. Ele diz aqui, como diz o Eduardo Costa Pinto, é o PUT. Estão roubando e destruindo tudo. O que é BUT? BUT é o quê? BUT? Eu não sei o que é isso. É o BUT. Não sei o que é, Ismael. Se puder esclarecer, não sei o que você quis dizer com isso, não. Né? Então, nós temos aqui o nosso... Eu acho que ele quis dizer do Vladimir Putin. Aí ele errou, porque o Vladimir Putin falou sobre isso, que o imperialismo rouba, saqueia, destrói tudo, entrou nos países da África, na América Latina, vem cometendo atrocidades e ainda se fazendo de vítima. É verdade, é verdade. E aí, quando você vai e traz à tona os sentimentos de fraternidade, solidariedade, de amor, aí tem um Bush, uma tralha, porque o presidente lá dizia que amor é coisa de covarde, entendeu? Amor é coisa de covarde. E aí fazem essas atrocidades todas, baseadas nessas teorias loucas que ele desenvolve. Então, boa tarde aí a Maria Lopes, deu boa tarde no Facebook e deu boa tarde também no YouTube. Legal, bacana. Então, está na hora de nossas despedidas, tá certo?
Eu já me despeço aqui, desejando a todos aí um bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Sempre vai ser assim agora. Mostra-se os quadros e a pessoa que quiser aprofundar, clica lá, depois com calma, porque tem muito conteúdo. E é esse o objetivo, trazer bastante conteúdo para que as pessoas tenham um canal onde tenham notícias relevantes, que é a nossa sigla, notícias relevantes destacadas da internet e também de outras fontes, né? Então, fica ali, quem desejar conhecer nossos aniversariantes, homenagear e tal, é só depois que entrar através do blog professor Ivan Luiz de Maricá.blogspot.com e vai conseguir ter acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima quinta-feira aí. Bernardo, com você, a sua despedida, depois a Giane também, tá? Um abraço para você, professor. Um abraço a Giane, a todos os nossos ouvintes. E o Léo também, que acho que caiu, não sei se continua aí. Um abraço para o Léo. E hoje também a gente fala do companheiro Furtado, que está com problema também de internet na casa dele. Eu acho que ele não pôde participar por causa disso, mas semana que vem, com certeza, vai estar com a gente aí. Um abraço a todos, até semana que vem. Jane, suas despedidas, Jane. Boa tarde a todos e a todas. Fiquem com Deus, compartilhem. A gente precisa de combater esse sistema predatório. Nós não somos contra as empresas, bem disse a fala do Sr. Ivan, mas somos contra atrocidades e desrespeito no que tange ao meio ambiente e esse tipo de exploração predatória. Porque quando a Vale do Rio Doce pertencia ao Estado, ela era fiscalizada e não houve rompimento de barragem. À medida que ela foi privatizada, virou essa selvageria, essa barbaridade que vem cefando vidas e destruindo o meio ambiente em Minas Gerais. Muito obrigada a todos e compartilhe esse vídeo. Até lá. Até quinta. 9 de março de 2023. Valeu.